Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira e se reapresentam na terça para iniciar a preparação em uma semana cheia, pensando no compromisso contra o Corinthians, que é o grande teste, a grande oportunidade do time do técnico Mano Menezes se recuperar após 3 empates consecutivos. Depena tem sido o melhor jogador do Internacional no Campeonato Brasileiro. E existem números que comprovam isso. D'Alessandro falou sobre os últimos técnicos que o Internacional teve. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 9 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nessa segunda-feira do Internacional, que é verdade, foi uma segunda-feira de folga para os jogadores. Após o empate contra a equipe do Juventude, eles voltaram de madrugada para Porto Alegre e tiveram a segunda-feira para descansar. Recuperação física. É assim que é colocada a folga dos jogadores do Internacional, pelo menos no site oficial do clube. Reapresentação na terça-feira à tarde. E aí, o Mano Menezes começa a definir o time que enfrenta o Corinthians no próximo sábado, às 7 horas da noite. Um compromisso importante para ele contra uma equipe que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, exatamente onde o Internacional busca estar. Então, é uma partida importante que, claro, vai ter todo o foco da equipe. Alguns reforços poderão aparecer ao longo dessa semana nas atividades. Eu vou ficar de olho, por exemplo, no Kaique Rocha ao longo dessa semana, tá? Na sexta-feira, por exemplo, eu acompanhei o treinamento e o Kaique Rocha já estava correndo em volta do gramado e finalizando um processo de recuperação que pode se encerrar ao longo dessa semana. Se o Kaique voltar a treinar essa semana e tiver um ritmo físico, ele vira uma opção, principalmente porque contra o Corinthians o Bruno Mendes não está à disposição. É um desfalque, já que ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Internacional. Mas eu quero falar sobre um meio-campista em específico. Carlos Depena, contratado pelo Internacional junto ao Dinamo de Kiev. Ele tem vínculo de empréstimo até o fim do ano, mas o contrato dele com o Dinamo de Kiev já vai se encerrar no fim do ano, então é um jogador que estaria livre no mercado e poderia estender esse contrato com o Internacional. Uma publicação do SofaScore no Twitter aponta que o Carlos Depena é o melhor jogador do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. E existem números que comprovam isso. O Depena é o líder em assistências do Internacional. É o líder em grandes chances criadas do Internacional. 2 assistências, 2 grandes chances criadas, tá? Que é basicamente a mesma coisa de um time que não cria tanto. O primeiro em interceptações. E aí estamos falando aqui já de fase defensiva. 10 interceptações. O primeiro em chutes a gol. Isso tudo do Internacional, do elenco do Inter, tá? 12 chutes a gol. Ele é o primeiro em nota no SofaScore, que são índices técnicos dados aos jogadores. Ele tem a melhor média de notas, 7.18. É o segundo que mais deu passes decisivos, 8. E é o segundo que mais deu cruzamentos certos, 6. Carlos Depena, pelos números, é o melhor jogador do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. O que significa que ele tem um lugar cativo no time? Deveria significar, ou não. O Depena vai ter, a partir de agora, uma grande concorrência, tá? E a gente viu essa concorrência na partida contra o Juventude. O Alan Patrick, ele não entrou na vaga do Depena, mas ele ocupou no campo a faixa ocupada pelo Depena, tá? Que quando o Alan Patrick entrou, se deslocou pelo lado do campo. Mas agora, com o número de jogadores do meio para frente aumentando no Internacional, o lugar do Depena, ele fica um pouco... O Depena vai ter que competir internamente para se manter no lugar. Por enquanto ele está fazendo isso bem, porque é o melhor jogador do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam, comentem aí embaixo o que vocês acham do Brasileirão, do Depena até aqui. Hoje eu falei sobre o Alexandre Alemão no vídeo pela parte da tarde. E dei detalhes das conversas que o Mano Menezes tem tido com o Alexandre Alemão na tentativa de lapidar esse jogador.
A todo momento que o Mano Menezes vem a público, ele tenta, primeiro, tirar um pouco o peso, tá, do Alexandre Alemão, que, pela sequência que fez, de 3 gols em 3 jogos, despertou muita expectativa, e o Mano tenta frear um pouco essa expectativa, porque entende que isso pode ser danoso para o jogador, e dá toques técnicos, toques táticos, de algumas situações que o Alexandre Alemão precisa evoluir, porque, como o próprio Mano Menezes diz, o Alexandre Alemão é um jogador que está em desenvolvimento, está sendo lapidado. E eu dei detalhes nesse vídeo hoje à tarde, acho que vale a pena ali assistir. Uma última sobre o Internacional, o D'Alessandro, depois da aposentadoria, ele começou a circular por algumas emissoras, tá? E nessa segunda-feira ele foi na Rádio Guaíba, tá? Participou lá do Ganhando o Jogo com o pessoal da Rádio Guaíba, o Guimarães, o Guti, o Luiz Magno, o José Aldo, Cristiano Oliveira, toda a turma lá dos nossos colegas, o Cristiano Silva, que já participou aqui do canal até, toda a galera lá da Guaíba, um abraço para os competentes colegas. E me chamou a atenção, na entrevista longa do D'Alessandro, no papo que o D'Alessandro teve com eles, a análise do D'Alessandro sobre os trabalhos dos últimos treinadores do Internacional. É verdade que ele não deu pau em nenhum treinador, e o D'Alessandro, mesmo ele se aposentando, ele tem opiniões muito comedidas em relação a quem está lá no Internacional. Mas ele disse, por exemplo, que o Medina era um cara que todo mundo acreditava no trabalho dele, todo mundo achava que dava certo, mas que os resultados acabaram não convergindo, e que é uma pena porque todo mundo via o esforço do Medina para tentar implementar um estilo de jogo, um modelo de jogo, que acabou não dando certo. O D'Alessandro admitiu isso é um consenso. Eu já falei aqui sobre a conversa que eu tive com o Gabriel sobre isso, o Gabriel dizendo, cara, é o resultado, não adianta. A gente tentou segurar o Medina, mas a gente viu que não tinha mais como segurar em função dos resultados eles não virem. Ele falou sobre o Kudê. E a gente sabe que o D'Alessandro não saiu tão feliz assim com o Kudê lá em 2019 no Internacional. Porque o Kudê acabou tirando ele do time, né? Porque o D'Alessandro não rendeu da maneira que o Kudê gostaria. E aí o Kudê tirou o D'Alessandro do time. Mas o D'Alessandro foi muito justo quando falou do Kudê. Ele disse que era amigo pessoal do D'Alessandro quando o Kudê veio pro Internacional. Os dois jogaram juntos no River Plate até. E ele disse, com o Kudê a gente estava muito bem. Estava na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Inegavelmente o Kudê fez um bom trabalho, o que para mim, da sociedade cudetista gaúcha, é um prêmio. Eu ouvi o D'Alessandro dizer isso, mas tudo bem, ponto nova linha. Depois ele falou sobre o Abel, e claro, rasgou elogios pro Abel Braga, que o Abel conseguiu realizar no trabalho dele em 2020 mais ainda do que havia realizado no trabalho, por exemplo, em 2014, quando o D'Alessandro estava no Internacional, que ele conseguiu fechar o grupo, conseguiu trazer um modelo de jogo, e que isso deu certo a ponto do Internacional disputar o título do Campeonato Brasileiro. A análise do D'Alessandro, que está olhando de fora agora, né, por muito tempo olhou de dentro, e em qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o D'Alessandro, tá? E sobre as pretensões dele no Internacional. E pretensões que envolvem, inclusive, chapas que estão começando a surgir no ambiente político do Inter, pensando em eleições que são no final do ano que vem. Mas a gente vai falar sobre isso ainda em algum momento nos próximos dias, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje teve jogo, né, do Campeonato Brasileiro. O Avaí, gente, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Quem diria? O Avaí, que hoje enfrentou, na segunda-feira enfrentou o Curitiba e venceu por 2-1. O Curitiba não era o favorito para essa partida de maneira alguma, o Avaí. Quem apostou no Avaí se deu bem. Quer jogar lá na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá? E aí aqui a gente vai lançando as odds, vai lançando algumas dicas também. Fim de semana, por exemplo, tem Internacional e Corinthians, a gente vai projetar algum joguinho para vocês, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!